Automóveis têm prazo de validade. É isso mesmo que eu estou te contando aqui. Você sabia que todo carro que é construído aqui no Brasil e no mundo tem um tempo de vida útil? E é por isso que muitas vezes você compra um usadinho e ele começa a apresentar um defeito após o outro. No vídeo eu vou te contar tudo sobre este assunto. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí e se caiu de paraquedas aqui, se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu ponho todos os dias. Conta para mim de onde está assistindo o vídeo. Meus amigos, mais uma vez, em primeira mão, o primeiro canal a trazer para vocês essa informação, que é uma informação que realmente merece um like, porque olha, não é todo mundo que tem coragem de falar sobre esse assunto, viu? Obsessulência programada. O que quer dizer, amigos? Obsessulência programada, nome esquisito, né? Isso quer dizer que alguns veículos são montados com uma vida útil programada. Por exemplo, quando alcança aí 10, 12, 14 anos, começa a quebrar tudo. Aí começa a quebrar o botão, o limpador do para-brisa, o banco, o amortecedor, o motor, o câmbio. Isso aí chama-se obsolescência programada e a montadora, sim, faz isso em muitos casos. Vou te contar como funciona aqui dentro do Brasil, como funciona lá fora e vou te falar qual é a vida útil desses carros que são feitos aqui no Brasil e lá fora também. Meus amigos, eu tenho certeza, né, que muita gente tem medo de falar, mas tem esse conhecimento também. Está aberto na internet, a gente aqui joga com a verdade, não tem porquê, e com a transparência. E quando eu trago alguma coisa é porque eu sei o que eu estou falando, por isso que eu vou colocar aqui para vocês, né? Bom, diferente da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, que também tem obsolescência programada, mas lá os carros têm uma vida média de 10 até 14 anos. É a vida média dos carros lá. Por quê, amigos? Na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, o poder aquisitivo é diferente do nosso, né? Aqui as pessoas ganham pouco, lá as pessoas ganham um pouco melhor. Juros. Os juros aqui no Brasil é altíssimo. Na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, com 300 dólares por mês, você compra um ótimo carro de 40 mil dólares, por exemplo, que tem muitos carros lá, bons pra caramba, que aqui no Brasil custa 500 mil, lá custa 40 mil dólares, dá para ser financiado com essa parcelinha aí de 300 dólares, só para você entender mais ou menos como que é, né? Lá nos Estados Unidos, sim, as montadoras tradicionais que montam lá e montam aqui também, por exemplo, Chevrolet monta nos Estados Unidos e vende muito, Toyota monta lá nos Estados Unidos, outras marcas aí tradicionais acabam também, né, tendo fábrica lá. Lá a vida útil dos carros é de 10 a 14 anos no máximo. E o que acontece quando chega a vida útil? Quando alcança os 10 anos, por exemplo? Eu vou explicar direitinho. Amigos, chegou em 10 anos, 14 anos, nos Estados Unidos, por exemplo, o carro começa a apresentar defeitos. Porque a montadora fabricou um carro feito para durar 14 anos, só para vocês terem ideia. Então, ela fez o botão, ela fez o rádio, a multimídia, o motor, o câmbio, tudo foi feito para durar, ter essa vida média aí de 14 anos, para você ter ideia. Chegou nesse prazo, ele começa a quebrar. E como que o americano tira esse carro de linha? Lá é diferente daqui. Lá existe uma vistoria que você tem que fazer anualmente, ou em alguns estados lá faz a cada 3 anos, para provar que aquele carro ainda está bom, ainda está apto para rodar nas vias, né? Essa vistoria não tem quebra, não tem jeitinho brasileiro lá não.
Então, o cara faz a vistoria. Por exemplo, o carro já tem 10 anos, está usadinho, né? Fez a vistoria, vai ter que gastar 3 mil dólares, 4 mil dólares para reformar esse carro. Ou 4 mil euros, né? Se for na Europa, para você entender que na Europa também tem a mesma vistoria. O que acontece? Em vez do cara gastar 4 mil, 3 mil dólares, 4 mil dólares, bom, ele pega este carro e leva para o lugar que eles acabam descartando. Ou ele vende baratinho nesses desmanches para tirar peça, reciclar, né? Lá recicla muito, tá? O Brasil praticamente não recicla quase nada, né? Nem 10% do lixo que produz. Mas a América, no geral, o Japão, esses países mais evoluídos acabam reciclando muito. Este veículo usado, que tem 10, 14 anos, muito provável que vai para lá. Por quê? Porque o americano, porque o japonês, porque o europeu pode comprar um carro 0 quilômetro. Ele pode ir na concessionária, comprar um carro de 40 mil dólares, 40 mil euros, só para vocês terem ideia, ele pode, porque ele ganha para isso, né? O japonês também ganha para isso. Então, eles lá têm a certeza de trocar o carro. Tem lá uma maneira diferente de ver o carro. O carro é uma condução, tá? Nos países de primeiro mundo, principalmente, o carro é tido como uma condução. Então, ele não é, tido como... Aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente que é apaixonada por carro, né? Adora e tem muito medo de perder dinheiro na revenda. Mas lá não, lá é diferente daqui. Lá eles sabem que vai perder sim, com o passar dos anos vai desvalorizar e vai ter que trocar este carro. A fábrica gastou, por exemplo, olha, eu gastei aqui 20 mil dólares para fazer este carro, vendi por 30, né? Vamos supor que tirando os custos, este carro está me dando 3, 4 mil dólares de lucro, né? Só para vocês terem ideia. Para a fábrica tá bom, mas ela se programou para que este carro desse este lucro. E as peças vão durar aquele tempo, porque tem muita gente fazendo pesquisa. Eles usam o material exato para durar de 10 a 14 anos. Passou disso, começa a quebrar. Quebra mesmo. Se você comprou um carro que veio de fora recentemente, vamos supor aqui, ó, um cliente meu tem uma Dodge Journey 2015. Recentemente começou a quebrar. Essa Journey está chegando aí há 10 anos, né? Tem 9 anos, amigo. O carro dele quebrou várias peças na mesma, dentro do mesmo mês, um monte de coisa. E arrumando um, quebrando o outro, arrumando um, quebrando o outro. Por quê? Porque a Journey é um veículo importado. Foi feito para rodar fora. Não foi feito para rodar aqui, né? Chegou na vida útil dela ali de 10 anos, vai quebrar. Começou a quebrar antes da hora, porque ela foi fabricada para quebrar. Com 10 até 14 anos, ela encheu o saco. Ele está ficando doido com aquele carro, acha que não está mais valendo a pena continuar com o carro, só para vocês terem ideia. Então, isso é um problema que sim, está acontecendo e as pessoas não sabem, né, que funciona desse jeito, mas funciona dessa maneira. Agora eu vou contar para vocês... no Brasil, e fazer até uma comparação, olha, por que que os carros lá da década de 60, de 70 ou de 50 não quebravam tanto? Eles não eram feitos com essa tecnologia de obsolescência programada, não era, tá? Isso começou nos anos 80. Como que eu vou provar isso para vocês? Bom, vocês sabem que lá em Cuba, a maioria dos carros são antigos, são velhos, mas a maioria é da década de 50 até 70. De 80, 90, dos anos 2000, não tem. Por quê? Porque esses foram feitos para quebrar. Já existia uma data para quebrar. Você sabe bem do que eu estou falando. Se você já comprou um importado antigo aí, que tem mais de 15 anos, sabe o quanta dor de cabeça este carro tem dando, né? Seja ele qual a marca for, não importa. O importante é que chegou a 10, 15 anos, começou a quebrar. No Brasil, quantos anos é? Bom, vou contar para vocês, a gente não está aqui para esconder. A média no Brasil de obsolescência programada é de 20 anos, tá? E por que 20 anos? Bom,
Eu tô gravando numa grande capital, São Paulo. Eu não sei de onde você está assistindo o vídeo, mas se você olhar do seu lado, procure um carro com 20 anos ou mais do seu lado. Muito provável que você não vai encontrar. E se encontrar, é um carrinho que vem dando manutenção. O dono está pronto para pagar baratinho e para fazer a manutenção. Ele vai ter que fazer muita manutenção, porque se ele não fizer, sim, este carro vai quebrar e vai quebrar muito, né? E os fabricantes de automóvel aqui não falam a verdade para vocês, né? Você compra um carro lá de 150 mil, daqui 20 anos esse carro já era, vai só encher o saco, porque não pode falar. Isso é um tipo de coisa que não se fala, tá? Sobre obsolescência programada, gente, sobre fabricar um veículo que vai durar 20 anos, é difícil falar, mas é assim que acontece. Hoje em dia acontece com tudo. Você compra um celular, ele é programado para durar 2, 3 anos no máximo, depois ele começa a encher o saco, quebra, para do nada, né? Um celular é como exemplo. Outros aparelhos eletrônicos, aí um liquidificador que a gente comprava que durava 10 anos, hoje dura 1 ano, 2 anos, né? Um fogão durava 10 anos, 20 anos. Hoje você compra um fogão com 5 anos, tá velho, tá dando problema, tá enchendo o saco. E quem faz automóvel também pensa sobre isso. E por que que eles fazem isso? Gente, porque o veículo tem um custo. Para fabricar um automóvel que tenha uma vida infinita, vai gastar muito dinheiro, vai ter que cobrar muito para vender ele, para ele deixar um lucro para a montadora. Então os engenheiros vão estudando e fabricando peças, por exemplo, para durar 20 anos para o Brasil, né? 20 anos é um tempo recorde. Nós sabemos que veículo no Brasil, depois de 10 anos, começa a encher o saco, dá muita manutenção, quebra muito, mas o brasileiro está acostumado a arrumar, ficar reforçando, põe um arame aqui, um arame ali, troca uma peça, troca outra, mas que enche o saco, enche, né? Muitas vezes, um caso não muito distante, um inscrito aqui me contou que foi dar partida na Meriva dele, 2007, na garagem, e estourou o motor. O motor estava bom, 56 mil quilômetros. E perdeu a lubrificação, estourou. O mecânico abriu, não entendeu o que que era, falou, cara, não dá para saber se foi a bomba, o óleo estava normal, estava tudo certo. Isso é coisa, gente, que acontece na maioria dos veículos, de quebrar alguma coisa assim que você é obrigado a sucatear e a jogar fora, tá? Eu falei aqui como exemplo um Chevrolet, falei como exemplo um Jorney, mas tem muitos, tá? Eu vou falar para vocês aqui, por exemplo, um carro que eu vi recentemente perturbar um vizinho meu, um Ford Focus dos primeirinhos, tá? Lá daqueles 2000, acho que era 2008, 2007, já, um carro aí que já tá com uma vida bem grande. Cara, meu vizinho tinha ele quebrava tanto que ele acabou vendendo aquele carro, porque ele falou, cara, não adianta, eu troco vela, quebra o cabo, eu troco o cabo, quebra a bobina, eu troco a bobina, aí quebra outra coisa lá no motor, então quebra o câmbio, eu quebra a suspensão, tô de saco cheio, né? Carrinho barato, carrinho aí de 20 mil no mercado, ele teve que passar, porque a manutenção não é barata não, tá? A manutenção é de um preço de um carro comum, estava perturbando ele e ele vendeu. Então, independente da marca, põe na sua cabeça, ele tem uma vida útil programada, as montadoras não te contam, mas eu tô contando. Se você quiser, você pesquisa no Google, você vai procurar em outros sites aí a respeito dessa obsolescência programada que os fabricantes de automóvel têm. No geral, é porque não falam, não é coisa que traz benefício para a montadora. Qual a montadora que vai querer falar que ela se programa para fabricar um carro que vai quebrar, mas que tem um custo menor para ela? Gente, se uma montadora, por exemplo, montando, eu estou gravando na Spin, essa Spin hoje é vendida a 140 mil, mais ou menos, né? Conta para mim se é barato ou caro, mas é esse preço que eles estão vendendo a Spin. Se ela vende por 140 e vamos supor que ela tenha 30 mil reais de lucro. Se ela colocar a peça infinita que vai durar 50 anos, ela provavelmente não teria lucro. E é por isso que muitas vezes você entra no carro e você fala, nossa, isso aqui tá frágil. Outro dia eu vi um câmbio automático aberto.
um T30, desse aqui, da Chevrolet T31, querendo, acreditem vocês ou não, tem muita peça dentro do câmbio de plástico. Plástico, sabe o que é isso? Não é nem de metal, é plástico. Então é lógico que uma hora vai dar problema quando chegar na vida útil. Então, meus amigos, é por isso que vocês têm visto muito motor 3 cilindros, principalmente banhado a óleo, tá? Faz todo parte dessa estratégia. É por isso que isso acaba acontecendo, tá bom? Outras coisas, né? Outras peças que a gente sabe, né? Que é descartável. Quantos veículos que a gente sabe que a suspensão dissolve no asfalto do Brasil? Porque tá tudo meio que programadinho, né? Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Põe nos comentários aqui. Já sabia sobre isso? Não sabia? Conta pra mim, que eu gostaria de trocar essa informação com vocês, né? E é importante pra gente saber se realmente está colocando algo que agrega para vocês aqui. Gostaria de pedir seu compartilhamento, e sua inscrição. Se inscreva aqui embaixo porque é muito importante para a gente. Nos ajude a chegar nos 100 mil. Tá faltando pouco, gente. Acho que falta 15 mil assinantes. Eu tenho 350 mil pessoas que assistem meus vídeos aqui. Público que são recorrentes. E o YouTube já me pediu para falar para que essas pessoas assinem o canal. Gente, é de graça, é só se inscrever e você vai receber mais vídeo como esse e vai me ajudar a chegar aos 100 mil rapidinho. Obrigado, até o próximo vídeo.